Tertúlia. Segunda especialidade, interassistenciologia. Quem redigiu o verbete já é a veterana Catarina Peixoto, já é o segundo verbete, né? A Catarina Peixoto da Silva, ela é graduanda em veterinária brasileira, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2015. A migração inversiva proexológica é a mudança de cidade, país ou continente realizada pela consciência jovem, moça ou rapaz, alinhada aos valores da técnica da inversão existencial, que é a INVEX, afastando-se do lar de origem com o objetivo de aproveitar as oportunidades de alavancagem da programação existencial ProEx. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da invexologia, o holopensene da proexologia, o holopensene pessoal cosmoético de saída da casa dos pais, o holopensene da adesão a Max Proex grupal. Na fatologia, a saída madura da casa dos pais, objetivando a consecução da Proex. O autoposicionamento do jovem inversor menor de 21 anos de idade. O time migratório do inversor. O desafio de levar a vida de eito no período de adaptação à nova realidade. A participação contínua em dinâmica parapsíquica. A possibilidade de convívio com as consciências despertas. A expansão das ideias da conscienciologia no cotidiano. A participação enquanto mini-peça lúcida para o futuro da conscienciologia. A aglutinação da invexogeração em Foz do Iguaçu para fins proexológicos. A gente chama atenção que a fatologia tem 20 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Está bem trabalhada essa fatologia, a gente vai contar aqui com debate para explorar mais essa fatologia. Na parafatologia, o auto e hétero desassédio resultante do posicionamento pessoal quanto à migração. A conexão com os amparadores extrafísicos pelo alinhamento ao fluxo proexológico. Os insights de amparadores extrafísicos sinalizando as melhores escolhas proexológicas. As pressões extrafísicas potencializadas pelo processo de mudança para a Foz do Iguaçu. As demandas extrafísicas encaminhadas nas dinâmicas parapsíquicas. O amparo extrafísico disponível para o trabalho, esperando o posicionamento pessoal. Esse item é bem sério, né? Na remissiologia, nós destacamos a assunção da identidade consciencial, bilibertação inversora, coerência invexológica, exemplarismo invexológico, invexogeração, sinergismo, invexibilidade, liberdade, o rollback invexológico. O jovem, ao efetuar a migração inversiva proexológica, externa coerência intermissiva, demonstra seriedade e estreita os vínculos evolutivos no papel de mini-peça interassistencial. Você, na condição de inversor ou inversora, sente-se preparado ou preparada para a virada assistido-assistente? Já organiza a saída da casa dos pais de maneira lúcida e cosmoética? Quais estratégias evolutivas pretende utilizar para desencadear esse processo? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por André Chataloff, que está presente aqui com a gente hoje, Cláudio Lima Monteiro, Eucárdio de Rosso, Nilzabete Correia e Zilá Padilha. Mudança, autonomia, desafio, exemplarismo,
planejamento, posicionamento, aglutinação, compreensão, dispersão, reflexão, adaptabilidade, amparabilidade, convivialidade, liberdade, oportunidade, responsabilidade, autodiscernimentologia, desviologia, invexologia, interassistenciologia. Eu gosto sempre de deixar vivo na memória da gente que essa técnica foi uma técnica criada pelo professor Valdo de modo a extrair 20 conceitos, construtos, né, expressões significativas do texto, do verbete, de modo que, na hora que a gente der uma analisada naquele conjunto de 20 palavras, a gente tem uma ideia do que o verbete está tratando, né? É uma técnica bem importante. E aí eu gosto sempre de deixar lembrando, para a gente não esquecer isso, né, na memória. Catarina, a pergunta clássica para a gente iniciar o debate, você como veterana que já deve estar aguardando, o que te levou a fazer especificamente esse verbete? E assim, eu gosto sempre de deixar a pessoa à vontade, mas eu gosto sempre de deixar a pergunta. O que aconteceu, se aconteceu, durante a elaboração do verbete, de parafato, de fato, nos bastidores da escrita, que se você contar para a gente vai entender melhor a força do teu verbete. Aí você fica à vontade, tá? Para contar agora, para contar durante a defesa do verbete, né? Ela disse que você tem 2 horas, enfim. Boa tarde. Bom, a defesa desse verbete ela começou com a ideia principalmente da apresentação de uma semana de verbetes por inversores menores de 21 anos durante o período do curso Invexogeração. E aí, como eu estava à frente assim, desse processo e organizando junto com as pessoas que iam apresentar e com esse Sapiens, eu me senti também na responsabilidade de trazer o meu verbete. E também a necessidade de estar junto com todas essas pessoas nesse momento que é um marco para a invexologia, que até então não tinha uma quantidade tão significativa assim, de verbetes por inversores menores de 21 anos, né? A gente teve 6 nesse ano. E especificamente esse tema foi algo assim que eu estava pensando em algo que eu tivesse um pouco mais de experiência, assim, né, que não fosse só tão teórico. E também de acordo com a demanda que eu tenho visto de inversores que estão se sentindo ainda muito fora assim do fluxo proexológico e ainda estão precisando de um pouco mais de ajuda, assim, esclarecimento com relação a essa temática para conseguir realizar essa mudança, principalmente para Foz do Iguaçu, onde está o polo da invexologia. É um incentivo esclarecedor, né? Assim, de desdramatizar um pouco também assim o processo, de ver os pontos, quais são mais importantes serem levados em consideração e desdramatizar aquela parte que é mais emocional e de insegurança dos jovens. Não, e também para ver que é possível, né? Porque você está aqui defendendo o verbete com toda a saúde, com toda a lucidez, né? E passou por esse processo, né? Então vamos lá. Vem 4 perguntas de Conceição dos Outros para vocês, para você. E aí vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas. O que eu peço sempre é que vocês sinalizem a vontade, né? O desejo de fazer a pergunta para a gente organizar, porque uns não veem os outros e eu vejo todo mundo quase sempre. Então tá. Então vamos lá. A verbetógrafa Catarina, na Fatologia, página 1, terceira linha, poderia argumentar e falar como foi para você as ideias inatas sobre liberdade na infância? Esse tema, ele é o seguinte, quando eu comecei a falar, uma das primeiras frases que eu comecei a falar, que meus pais sempre mexeram comigo, assim, de ficar zoando um pouco, era a questão de sozinha. Então, eu ia, sei lá, comer sozinha, eu ia me arrumar sozinha. Então, qualquer coisa que eles tentavam me ajudar, eu falava sozinha. E eu vejo que isso, provavelmente, assim, pelas experiências que eu tenho tido e pela reflexão que eu venho fazendo, foi uma maneira, assim, de achar, de conseguir bater nesse tema antes de ressomar, então, no período intermissivo, para que quando eu ressomasse, isso ficasse muito forte. E com relação à temática do verbete, eu vejo que foi assim, eu vim com esse desejo de liberdade,
E ao longo do passar dos anos, assim, dessa vida intrafísica, eu vi que eu fui me acomodando pelo estilo de vida da família. Então, são pais super protetores, né? Agora já está bem melhor. Mas tinha esse perfil, assim, de querer aprender, de querer tirar um pouco da autonomia. E aí, com relação a isso, eu vi, assim, que por esse desejo interno, eu fui tentando romper barreiras dentro dessa situação para que eu conseguisse, por exemplo, fazer a mudança para Foz do Iguaçu. Então, um ano antes da mudança, eu estava extremamente acomodada dentro de casa e eu sabia assim que se eu não rompesse aquela barreira naquele momento, isso ia significar muito em termos proexológicos. Qual foi o ponto que te fez virar essa situação? Alguma coisa assim aconteceu, algum fato? De mudar no sentido de você da sair da sua acomodação para A lutar infectologia. Hã? A infectologia. A infectologia? Então, é assim, tá sempre em contato com as pessoas, tá sempre em contato nos eventos, né, sempre aprofundando, estudando, e aquilo ali, ele vai gerando um certo incômodo, né. Então, sempre tem aquelas coisas, assim, tipo, que a gente olha e reconhece. Nossa, eu já evoluí nisso, nisso, naquilo. Então, eu hoje estou morando em Foz do Iguaçu, eu ajudei na produção do curso Invexogeração, estou no meu segundo verbete, estou num relacionamento já duplista não, assim, pré-duplista, né, a gente está em construção, mas já passou para a fase de morar junto, então agora está entrando numa nova fase. Então, esses são pontos que eu vi assim que tá indo evoluindo, assim, né? Tá tudo indo direito, Tá né? indo certinho, Evoluindo. assim. Uhum. E aí tem outros pontos que fica cutucando. Então, por exemplo, a questão da independência financeira e por aí vai. E quando o negócio fica cutucando e a gente está em contato com as outras pessoas, a gente consegue trocar ideias de como arrumar aquilo, o que a gente pode fazer, né, para mudar aquela condição, qual é o time daquilo certinho, né, porque às vezes a gente, quando olha, distorce um pouco o time, ou para mais ou para menos, de acordo com a personalidade da consim, né. E eu acho que essa constante vínculo e participação dentro da invexologia foi o que foi sinalizando as mudanças que deviam ser feitas e, no caso, a saída da casa dos pais entrou nesse ponto. Uhum. Tem uma pergunta que a gente conversou alguma coisa antes da tertúlia, mas fica aqui agora a questão, se você quiser contar. Você fazia psicologia. Sim. E aí você mudou para cá, eu acho que você fazia psicologia aqui. Sim. Uhum. E aí, de repente, ou não de repente, as coisas foram acontecendo, você mudou para veterinária. Tem algum motivo proexológico em cima disso? Por que você resolveu fazer isso? Bom, eu comecei a voltar um pouco mais. Desde pequena, o ponto que eu sempre quis, eu vi assim, a importância da ajuda para as outras pessoas, mas o ponto que eu queria para mim era a questão com os animais. Isso sempre foi um ponto que foi muito forte. E aí, até ali a fase do vestibular, veterinária era uma coisa que eu não cogitava, não pensava em outra hipótese. Era veterinária e não tinha outra opção. Aos 12 anos, eu comecei a ser voluntária num abrigo para cães. Aos 15, eu fiz curso de auxiliar de veterinária e tirei todas as dúvidas que eu precisava, assim, porque eu tinha muita fobia, assim, de sangue. Então, eu via sangue e começava a passar mal. E aí, durante o curso de auxiliar de veterinária, na parte prática, isso foi desdramatizando, eu fui aprendendo a lidar com isso, eu participei de cirurgias, e aí esse ponto ele ficou bem mais tranquilo. Você conseguiu superar isso? Consegui superar isso bem, e comecei a gostar daquela área também de cirurgia. Foi do curso inteiro, foi a parte que eu mais gostei, assim. E aí, com o tempo, aquilo era a única hipótese que passava pela minha cabeça. E aí eu vim para um curso de infecciologia, acho que foi numa semana da Invex, e ali as pessoas começaram a questionar, assim, que eu tinha tido uma conversa com o Epicom, e durante todo um texto gigante que ele falou, tinha uma parte que falava que a minha relação com os animais não era 100%. E naquele momento eu vejo que eu interpretei um pouco distorcido essa mensagem, e várias pessoas vieram falar assim para mim, mas tu não pensou em outra hipótese? Não acha que é melhor pensar em outra hipótese? De alguma outra coisa? Vai que, sei lá, seja uma autobimese, alguma coisa assim. E aí eu comecei a questionar, voltei para Caxias
E aí eu fui começar a fazer orientação vocacional. E aí, assim, na orientação vocacional, era assim, não tem mais o que fazer, sabe? Você tem aptidão para psicologia, é isso que você tem que fazer e tal. E não sei como é que você pensou em veterinária, porque na parte do biológico ali, ficou muito baixo. E aí ela começou a falar algumas coisas. E eu fiquei tipo, nossa, tá bom então. Aí eu comecei a chorar, assim, de, nossa, então, realmente, tudo que eu fiz até agora, assim, tá pro lado errado. Aí eu saí de lá, fui direto na faculdade, que era lá em Caxias, na FSG. Transferi, mudei a prova do vestibular para entrar na psicologia. E aí passei, entrei na psicologia, comecei a cursar lá, fiz 1 ano. E aí lá eu estava assim no terceiro, quarto semestre. E quando eu me mudei para cá, eu fui para a Uniamérica e voltei para o primeiro semestre. Por conta de várias situações assim do início da mudança, eu não estava conseguindo levar direito. Eu ainda não tinha aprendido assim como fazer para conseguir levar tudo bem, assim, né, de todas as áreas em paralelo. E aí por conta disso, eu não passei no primeiro semestre. E aí eu comecei a Aí no segundo semestre eu estava de novo no primeiro semestre, né? Uhum. Então eu comecei a questionar algumas coisas. Aí eu já não estava tão satisfeita com a área. Eu estava pensando numa hipótese que era de terapia assistida por animais na época. Pois é. E aí eu fui conversar com uma pessoa sobre isso e pedi assim o que a pessoa achava, né? Se tinha campo e tudo mais. Ele falou: Nossa, se tivesse alguém trabalhando com isso, já estava trabalhando comigo. Porque eu preciso de alguém nessa área, é uma área que eu gosto muito, e eu, tipo, nossa, olha que legal, já tenho um trabalho, né? Aí ele continuou falando assim, e aí no finalzinho ele falou assim: Nossa, tinha uma pessoa que começou a trabalhar dentro dessa área, e essa pessoa, ela, na verdade, não tinha vínculo nenhum com as pessoas, o negócio dela era os animais. E aí ela não encaixava com a área, só que ela não se dava por conta disso, que não era aquele público que ela tinha que link para fazer assistência. E aí, quando ele falou aquilo, eu comecei a questionar, assim, tipo, cara, eu acho que eu me encaixo nisso. Porque todas as áreas da psicologia eu achava legal, mas não me via trabalhando naquilo. E essa, porque tinha animais, eu me via trabalhando. Aí eu comecei a questionar, comecei a entrar em crise. Fiquei mais ou menos, acho que mais de 1 mês, nesse último ano agora, em função disso, assim, de o que eu vou fazer. Aí, num dia, eu estava indo para a aula, e aí eu subi na escadaria da Uniamérica, vi novos cursos. Medicina veterinária. Eu parei, olhei assim, eu fiquei, Aí eu entrei dentro da sala, daí dentro da sala, no mesmo dia, teve um exemplo que a professora foi dar que citou a medicina veterinária, assim, né, como campo de atuação. Aí eu fiquei tipo, Aí eu comecei a refletir, e aí fui para casa e vi assim, não, realmente, assim, é a minha área, é o que eu quero fazer, e, sei lá, vamos, sabe, vamos. Isso. E tá feliz? Tá feliz? Tá fazendo já? Eu vou começar agora em fevereiro. Depois a gente conversa de novo, mas eu acho que, de repente, é por aí mesmo, né? Pois é. É porque é muito confuso, né? Por exemplo, desde pequena eu queria fazer matemática, adorava matemática. E aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas batiam muito, né? Porque eu tinha feito matemática, todo mundo fazia psicologia, né? E aí um dia eu perguntei para o Sovaldo, eu tive desvio de PROEX, desvio de, né? Ele, não, você veio para fazer isso mesmo, entendeu? Desde criança. Então, assim, nem sempre é automimese. Eu já fui matemática outras vidas, e nessa vida, com certeza, eu não fui uma excelente matemática, eu fui boa professora de matemática, porque tem diferença, né? Mas, assim, matemática daquela que produz resultados, assim, não fui nesse nível, até porque casei muito cedo, mulher, aquela E é coisa, uma questão né? também de priorização, né? Então, De para aquele priorização. momento... Eu não priorizei tanto quanto eu priorizei em outras vidas, né? Que eu só fazia aquilo, era homem, então era diferente. Mas assim, ó, só para você ter uma ideia, que nem sempre aquilo que se recupera desde cedo é automimese, entendeu? Às vezes aquilo é para você fazer mesmo, né? E outra coisa assim que eu ouvi recentemente, que nem sempre a automimese é algo ruim, ela é neutra. Não, então tem que saber avaliar, mesmo que seja automimese, mas que avaliar assim pode ser realmente positivo, o que é o mais evolutivo para o momento. Isso aí, mas aí você fica atenta, né, para ver, porque a gente não... A gente, quando vem para cá, que recebe o corpo físico, a gente tem um restringimento muito grande da memória, né? Então, a gente tem que ficar atento a tudo, porque
a gente fica deduzindo coisas, né? Mas tem que pegar um veio lógico assim e seguir, né? E procurar fazer o melhor possível. E eu vejo muito também, assim, que eu tenho aprendido um pouco mais esse ano, é o vínculo com os amparadores, né? Então, Pois assim, se é. tiver para o caminho errado, você vai sentir, assim, que não está Mas você fluindo. Então, é isso que eu estou te falando, ficar atenta aos indicadores, Isso. né? Na Fratologia, página 2, quinta linha, poderia comentar para que todos nós tertulianos, paratertulianos e parateletertulianos, fiquemos sabendo como está a aglutinação da invexogeração em Foz do Iguaçu para fins proexológicos. Bom, essa pergunta eu vou rebater assim para o pessoal aí em Vexogeração que não está morando em Foz. Como é que está o processo? Mas assim, a gente vem vindo nesses últimos anos. Microfone. André, passa o microfone. Tem microfone ali? Quem que quer falar aí? O microfone está andando de mão em mão. Vamos ver quem fala. Aliás, vamos fazer o seguinte: vários vão falar. Pronto, tira a carga de uma pessoa só. É melhor você começar. Vamos lá. Mas assim, desses últimos anos para cá, a gente tem visto uma aglutinação em massa, principalmente em janeiro, assim, né, no mês de janeiro. Então a gente vê assim que foi quando que a Ibs e o pessoal veio, Felipe, 2016, 2017. Acho que foi assim um dos primeiros anos ali que eu participei, né, que eu vi as pessoas se organizando para fazer essa mudança junto. E eu vi que isso reforçou muito o posicionamento Foi quando do você falou aí? 2017. 2 E aí, em anos. 2017, eu vi isso acontecendo, eu vi qual foi a repercussão deles fazerem isso em grupo, e falei, não, quero isso, né? É isso que eu quero, vou fazer. Aí montei um grupo no WhatsApp, e aí em 2018, teve mais uma leva de pessoas que vieram. Hoje falta uma pessoa só desse grupo que a gente fez assim de inversores, que está vindo agora em março já se mudar para Foz. Então, teve uma reorganização ali de trabalho e tudo mais, que precisou terminar de organizar, mas que já está vindo também. E eu vejo assim que, principalmente através do curso em Vexogeração, muitas pessoas estão se conscientizando agora, né? Então, até agora, as pessoas que estavam chegando, elas eram maiores de 21 anos. E agora tem uma leva do pessoal aí de menor de 21 anos que já está interessado na mudança. Alguns posicionados, que já vão mudar, e outros interessados e avaliando como fazer isso. Vocês têm o número de quantos inversores menores de 21 anos? Assim, vamos por grandeza. Tem mais de 10? Mais de 20? Menores de 21 anos aqui? 1, 2. Quantos vocês acham aí? Uns 5? Uns 15? 19. Mas tinha várias pessoas de fora. Tem bastante gente, quase 20, tá ótimo. Não, 6, mas não 7. importa, se é o conjunto, uns 20, né? Tá bom, tá ótimo. Mas eu acho que assim, um pouco menos de 10. Isso, alguém quer complementar a ideia dela? Não? Pode passar para frente, então? Na enumerologia, página 3, poderia expandir ou falar um pouco sobre cada item desta sessão? Essa sessão eu fiz voltado realmente assim ao que eu senti através da mudança, que foi o senso de responsabilidade. Antes, durante e depois. Então, a responsabilidade com a equipe extrafísica. Poxa, você tem um investimento, um aporte do caramba assim, da equipe extrafísica. Eles estão lá se esforçando muito para que você consiga recuperar cons, para que você consiga encontrar consciologia, consiga encontrar seus amigos evolutivos. E aí, às vezes, a pessoa consegue alcançar tudo isso, nível de lucidez, e não se posiciona. Seja por qual motivo for. Então, eu acho que a responsabilidade com a equipe extrafísica de aceitar a ajuda deles, né, enquanto amparo, e também de trabalhar para que, quando eles ressomem, a gente também possa estar ajudando eles, tanto intrafisicamente quanto a gente extrafisicamente, né? Então, através da nossa evolução, a gente vai mobilizando a evolução de muitas pessoas. E, através da interassistência, a gente vê assim que, mesmo quando a gente aceita ser amparado, eles também estão ganhando com isso, né? Com a família nuclear.
Então, eu vejo assim que eu consegui, finalmente, eu consegui, depois da mudança, fazer muito mais assistência para minha família nuclear do que eu conseguia fazer morando com eles. Isso eu percebi também. Então, teve algumas conversas muito sérias que eu tive com meu pai, por exemplo, em termos proexológicos, tipo, o que você vai querer para a sua vida daqui para frente, que eu só consegui ter porque eu estava aqui. Porque se eu estivesse lá, eu não teria exemplarismo para conseguir acessar ele nesse sentido. E também tem aquela questão, né, de você se afastar um pouco, você enxerga melhor, né? Sim. Então, assim, quando eu estava lá, eu via assim que eu culpava eles pelos meus comportamentos. Então, eu sou assim porque vocês me criaram desse jeito. E aí, quando a gente sai, agora a gente tem autonomia de agir como a gente quer, sabe? Então, eu quero dormir cedo, eu quero ter uma rotina útil, eu posso fazer isso. Se eu não fizer, a responsabilidade é minha. Isso, você sabe que você é daquele jeito porque você é daquele jeito mesmo, e né? aí tem que mudar. Tem traços que a gente identifica que é da família e que fica mais fácil de reciclar longe. E tem outras coisas que a gente nota que é nosso e, sabe, assume o problema e resolve. Na verdade, se você veio daquela família, a afinidade ali é bem grande, né? Com os assistidos. Então, assim, a gente é o link para muitas pessoas chegarem na Consciologia. Os inversores eu vejo assim como líderes do passado. Então, tem um público muito grande por trás disso, de pessoas que vão ser assistidas e de pessoas que vão formar a equipe intrafísica, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para levar em consideração também. Com o voluntariado, quem tem responsabilidade com a Invexologia tem que estar em Foz. Tem que vir para a Sinvex, tem que vir trabalhar, porque aqui tem muita coisa para fazer. Quem está fora consegue ajudar, mas não supre as carências da instituição de hoje. Então, hoje a gente precisa de pessoas em Foz do Iguaçu para conseguir dar conta das demandas que a gente tem aqui, para que no futuro a gente consiga expandir isso. E outra coisa que a gente tem trabalhado muito nessa última semana é a questão da imersão e do reforço do Holopensene de Invexologia em Foz, que para o inversor fica de uma certa forma mais fácil dele manter a Invex estando aqui e dele conseguir fazer mais assistência e se manter mais lúcido do que se ele estiver fora e se não tiver, por exemplo, amigos evolutivos ou de inversão mesmo, que apliquem a técnica, que consiga ter um debate, que consiga ter uma troca, consiga ter um exemplarismo para chegar e falar alguma coisa, assim, porque às vezes a gente se encontra num meio em que a gente se acha que está bem porque sou um inversor e não tem noção do que poderia estar fazendo. Então, quando a gente tem contato com pessoas, principalmente da nossa idade, a gente começa a perder um pouco desse, entre aspas, desse ego, desse título de inversor e começa realmente a aplicar a técnica. Não que não possa fazer a técnica da inversão existencial longe, mas que potencializa muito mais estando aqui. Com os colegas de curso permissivo é a questão da equipim. Então, se o pessoal da minha equipim não chegar, eu vou conseguir cumprir minha ProEx, mas eu vou sentir defasagem em algumas áreas, possivelmente. Então, é uma responsabilidade do inversor de assumir a sua programação existencial para que a ProEx grupal consiga acontecer. Porque se ninguém assumir, a ProEx grupal ela fica muito defasada. E com a ProEx pessoal e grupal, nesse sentido também, assim, de assunção, de valorizar o curso intermissivo que fez, de valorizar todos os aportes dos amparadores envolvidos, intra e extrafísicos, e a responsabilidade com a própria evolução. Então, se você não se responsabilizar por isso, não vai ter uma pessoa que vai fazer isso por você. Isso é única e intransferível. Então, por mais que aqui, por exemplo, seja mais fácil, a responsabilidade é da pessoa. Ela pode chegar em Foz do Iguaçu e não ir para a Sinvex, e não participar, e ficar envolvida em tentar arrumar dinheiro e fazer o pé de meia estando em Foz do Iguaçu. Eu estou estudando um pouco sobre isso, sabe? Sobre a auto-mega-cognição. Então, assim, você pode fazer a ProEx que você quiser realizar, mas você tem que mexer com a sua auto-mega, mega no sentido de ser extrafísico, todas as evolutivo, né? E cognição, porque é isso que você vai levar de uma vida para outra que é inalienável. Entendeu? Então, assim, na próxima vida, você pode até nem recuperar
um livro que você já escreveu, mas aquilo está dentro da tua cabeça, tá dentro do seu paracérebro. E aquilo você pode ter dificuldade de recuperar, mas quanto maior essa auto-megacognição, mais facilidade de recuperar você vai ter. Sim. Não é? Sim, Então, autorrevezamento. atualmente eu estou estudando sobre isso. A última pergunta dessa teletertuliana é se você poderia explorar a frase enfática e fazer uma correlação com a participação enquanto mini peça lúcida para o futuro da Conscienciologia. O exemplarismo de vocês, inversores, é um prato cheio para quem, na próxima ressoma, intenciona fazer o mesmo. Muito grata, ela te agradece. Eu que agradeço aí a pergunta. O jovem, ao efetuar a migração inversiva proexológica, externa coerência intermissiva, demonstra seriedade e estreita os vínculos evolutivos no papel de mini peça interassistencial. Então, assim, eu vejo que é tudo uma questão de consequências. Então, a coerência intermissiva a gente só vai conseguir fazendo o trabalho. A seriedade é aquela questão assim de a Equipex e a Equipim olhar para a pessoa e saber, eu posso contar com essa pessoa. E estreitar os vínculos evolutivos, tanto intra quanto extrafísicos, né? E aí, a partir disso, vai tendo um crescendo e que vai levar à questão da maxi-proex grupal, assim, né? Então, é a partir dessa responsabilização, assim, pela ProEx, pela evolução, pelo trabalho que veio desenvolver, que a gente vai chegar lá na frente. É uma consequência. Uhum. Acho que, não sei se respondeu. Não, tá ótimo. Qualquer coisa, se não ficou claro, ela faz outra pergunta, Isso, pode mandar mais. Pode ficar tranquila aí. André, você. Catarina, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. Eu queria que você explorasse essa ideia da migração do ponto de vista... É lógico que aqui você está falando de um processo de convergência da Sinvex, né, que tem um polo, né, basicamente, mas olhando do ponto de vista da ProEx e olhando o inversor mesmo, ele pode fazer uma migração fora daqui, né, em qualquer lugar do planeta. Você está colocando aqui, eu vejo que não é só um ponto convergente aqui, mas vai depender da ProEx dela, não é isso que você está colocando, não é? E até mesmo porque se de repente ela vai estudar algumas coisas específicas e aquilo é uma cláusula da ProEx dela, ela não vai encontrar essa profissão às vezes aqui, da forma que às vezes ela precisa. Por exemplo, medicina, que ainda é precário, né? Relações internacionais, não tem aqui. Se a pessoa quiser estudar oceanografia, não vai estudar aqui. Então, quer dizer, de acordo com a ProEx dela, ela vai buscar um lugar diferente próprio. E eu queria que você, como que você vê essa situação de você migrando ou da ProEx para um outro país, para a expansão da Conscienciologia? Como que você vê isso? Eu acho um pouco complicado pensando assim, jovens menores de 21 anos, inversores, a recém saindo da casa dos pais, sem entender muito ainda o que é realmente inversão existencial na prática. Lê o livro, veio uma semana da Invex, conhece algumas pessoas, mas não tem a vivência disso no dia a dia normalmente, assim, que poderia expandir muito mais em qualquer ponto, assim, para cada um vai pegar algum aspecto. Poderia ter uma rotina mais útil, poderia escrever mais, poderia ter mais contato com pessoas, aí cada um vai ter o seu ponto deficitário, digamos assim. Mas quando eu penso assim, no meu caso, e o que eu tenho visto das pessoas, se a pessoa se isolasse e fosse para outro país, a pessoa não bancaria a técnica da Invex. Deixa eu complementar. Você acha, então, que, por exemplo, nessa fase preparatória, pelo que eu entendi de tudo que você falou, nessa fase preparatória, o ideal é estar junto aqui com o grupo, né? Quando você chega na área executiva, aí sim você vai ver o que você tem de possibilidade para exteriorizar para outros locais a tua vivência. Eu não sei se é isso que você está... Eu penso mais ou menos dentro dessa linha. E assim, quando eu penso em ProEx, eu não colocaria na frente a minha carreira profissional ao invés de estar junto com o grupo. Porque eu vejo que as repercussões disso, elas vão ser muito... O retorno que eu vou ter priorizando a carreira profissional vai ser muito menor do que se eu priorizar hoje estar junto com o meu grupo evolutivo, com a minha equipim.
Então, se não tivesse veterinária aqui, eu viria igual e acharia outra profissão. Pela necessidade que eu vejo do jovem de estar em contato com pessoas da mesma faixa etária, que pensam no mesmo fluxo, que está imerso aqui num balneário energético com 1001 possibilidades, e que mesmo assim, às vezes, fica difícil de chegar na Conscienciologia. Então, por exemplo, uma das dificuldades pós-mudança, eu cheguei em Foz do Iguaçu, beleza. Mas não está tudo bem ainda, porque, sei lá, eu ainda não comecei a voluntariar, eu ainda não comecei nas dinâmicas, eu ainda não comecei a participar das tertúlias, eu não comecei a ser uma mini peça. Eu só cheguei em Foz do Iguaçu, isso ainda não significa nada. É a mesma coisa que eu dizer que eu comecei a aplicar a técnica da Invex, eu ainda não tive os resultados disso. Você pode avaliar, assim, uma coisa que eu vou te perguntar. Vir para Foz do Iguaçu não é condição suficiente, né? É condição necessária pelo que você está falando. Mas pode ser uma técnica antidispersão? Sim, eu vejo nesse sentido. Se a pessoa estiver fora, é mais difícil dela bancar, é mais difícil dela compreender, é mais difícil dela conseguir recuperar cons nessa intensidade. Então aqui você sai para jantar com os amigos e você volta assim para casa paralisado, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso. Por causa que ali a gente teve uma conversa em que mudou a vida da pessoa inteira. Então, assim, como ela teria isso morando na cidade dela e sem ter esse vínculo, esse contato com as pessoas? E, assim, para a gente pensar a nível proexológico, de voluntariado, por exemplo, tem muitas pessoas aqui que voluntariam à distância, e elas sabem a dificuldade que é de assumir alguma coisa à distância dentro da Sinvex. Porque não tem uma coisa assim que alguma área em que ela entre e que ali ela vai conseguir ajudar a instituição da maneira que ela ajudaria, com o potencial que ela tem estando aqui. Então, tem algumas pessoas aí que se mudaram para Foz do Iguaçu, principalmente, eu vejo assim, por esse motivo, de estar fora, de ter muito potencial, de querer fazer mais e não conseguir. Só estou querendo colocar porque é importante, como o verbete ele é abrangente, essa é a tua opinião, é a sua vivência. Sim. Mas a gente tem que olhar que, de fato, como tem Conscienciologia espalhada no planeta, a ProEx de uma pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta. Então, quer dizer, e essa migração ela vai acontecer de acordo com o planejamento que ela fez. Porque vamos pensar, hoje está nascendo inversores em Portugal, na Espanha, e não necessariamente ele vai querer vir para cá. Mas, André, assim, até onde eu acompanhei todo o processo inicial, era importantíssimo quem pudesse vir para Foz do Iguaçu fazer esse movimento. Ele quer complementar, vamos lá. Deixa eu falar uma coisinha antes, rapidinho. Dentro daquilo que a Rosa falou sobre a questão de fase preparatória, fase executiva. Na fase preparatória, eu vejo assim que o principal alavancador do inversor ele estar junto com o grupo para conseguir ter cognição de entender o que é a inversão existencial. Antes de eu vir para a Foz do Iguaçu, o que é a inversão existencial? Começava a citar todos os fundamentos da inversão, idade, maturidade, e ia nessa robotização. Eu não tinha a compreensão do que era a vivência da inversão existencial, que agora, depois de 1 ano morando em Foz do Iguaçu, que eu estou começando a desenvolver. Então, ver a aplicação da Invex na prática mesmo, assim, no dia a dia. E eu vejo que isso, para fazer à distância, é um desafio muito grande. Então, pelo menos na fase preparatória, eu vejo assim a importância do inversor estar aqui. Eu não me vejo trabalhando com o Invex infinitamente. Eu vejo assim que hoje eu tenho que estar aqui para entender o que é, conseguir fazer a aplicação da técnica, porque eu quero ser inversora, e a partir disso, eu depois conseguir trilhar um caminho para mim, proexologicamente, dentro da especialidade que eu quiser. Mas que a especialidade que eu quero trabalhar não seja um impeditivo para a compreensão da técnica. Então, primeiro eu entender como eu vou agir e depois eu começar através das produções de verbete, de artigo e tudo mais, assim que eu vou fazendo, conseguir vendo para onde que é realmente a minha proex, porque no início a gente nem sabe exatamente ainda para onde a gente quer ir. Então, de instituição, de especialidade, de trabalhos. Então, através das demandas que vão chegando, a gente vai identificando quais são as que a gente tem capacidade de fazer. Assim. Até porque... Eu vejo que, para mim, a parte dos animais é uma das mais significativas. Assim. Até porque nos primeiros círculos mentais somáticos, né, o professor Valdo sempre falava que a previsão era de chegada aqui, porque a gente está numa antidiáspora.
Entendeu? A gente teve uma diáspora e agora a gente está numa antidiáspora. Eu acho que esse movimento antidiáspora da reurbanização é que justifica, o que dá luz a gente a entender a importância de vir para cá. É o antidiáspora. Então, ele dizia que tinha 1.000 pessoas para virem para cá. E que os inversores não tinham chegado ainda. A impressão que eu tenho é que essa leva de vocês aí é que está complementando aquelas pessoas. Entendeu? Por isso a importância da antidiáspora, eu acho. Só para reforçar uma coisa, esse aqui é a casuística de uma migração de um inversor menor de 21 anos para fins proexológicos. Se ele é inversor, está na proex dele a questão da Invex, então é importante essa consolidação no início. Ele quer complementar aí, tá um tempão, depois eu passo para você, tá? Eu queria só compartilhar uma experiência assim, que eu achei interessante a pergunta do André, porque é uma coisa que muitas pessoas se questionam quando vem um inversor participando, né, dessa etapa de mudança. Então, eu tive assim, uma oportunidade de ter essa lição na prática, e é uma coisa que não é muito confortável, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o IPC através de um amigo, a gente foi indo depois meio que junto, né? Mas ele estava um pouquinho mais na frente, entrou na docência antes, no voluntariado antes, e eu fui acompanhando. Mas a gente chegou a fundar o Greenvex lá, né? Que é o Felipe, você conhece. E aí, depois de 2016, a gente veio para cá, na primeira vez na Semana da Invex, né? Minha, ele também, acho que o Igor e a Ana Catarina já tinham vindo, não tenho certeza. Mas foi assim, um negócio que a viagem já foi um nível de convivência, de cooperação, de, sei lá, de compreensão que eu nunca tinha participado. Né? Para eles foi uma coisa que eles falaram, caramba, a gente nem te conhecia. Eu já estava lá no Greenvex fazia 1 ano. Eles nem sabiam assim quem que eu era, como eu era, minha manifestação, como eu pensava. Então foi uma coisa muito diferente. E no TPIE que eu fiz aqui, eu tomei decisões que, com certeza, elas me ajudaram a fixar. Eu não sei se eu estaria hoje podendo falar em alguma coisa em relação de ProEx, de inversão existencial, se eu não tivesse passado por aquilo naquela data. Né? E eu tomei decisões seríssimas de mudar a carreira profissional, de relacionamento, um monte de coisa que teve que acontecer. Foi minha incisão cirúrgica. E fora desse holopensene, eu não tinha estofo para tomar as decisões que eu precisava. Aqui eu precisei de um dia. Então, assim, na hora de voltar também foi um desafio, mas eu fechei o olho e falei, eu tenho que ir assim, eu tenho que fazer isso, e depois eu reflito. Eu estava lúcido lá, deixa eu seguir, então, a lucidez que eu tinha e vou. E fui. Mas, mesmo assim, nesse processo todo, eles se organizaram, eles entenderam a importância de estar aqui e eles vieram. E eu fiquei. Então, assim, só esse fato de ter, assim, separado as pessoas que eu tinha mais contato, que eu tinha mais convívio, o meu nível de produtividade em termos de inversão existencial, de debates, de ideias, de lucidez, caiu assim muito. Muito, 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 muito. E aí isso trouxe outros reflexos na minha vida, intrafísica, prejuízos financeiros, desorganização, sabe? Virou um caos, assim. Coisas que eu demorei um tempo bem grande para conseguir me reorganizar e estar junto de novo, né? Então, assim, eu vejo esse processo como 2 pilares. Que a Catarina citou, é a responsabilidade com a AIC. Isso faz muita falta, eu acho. Por inversor que tem inversão existencial ali na sua programação existencial, faz parte estar aqui. Né? Tem um campus, né? Tem uma energia enorme sendo demandada aqui de pessoas para chegar, de assistência para fazer, e não está fazendo parte disso, eu acho que desqualifica muito assim, a nossa manifestação, porque você fica em melancolia. Né? Ah, está acontecendo, eu vou lá, eu sou assistido, mas quando que eu vou devolver isso? Quando que eu vou ser assistente também? Né? Então, eu vejo isso como um pilar. E o outro que eu vejo é realmente a produtividade, a cognição, pelo nível de convívio que você consegue ter com as pessoas. A ideia, né? Você consegue fomentar mais coisas, tomar mais decisões, fazer mais viragens. E isso fica bem mais difícil quando você está isolado. Uma coisa que o Saler também comentou, né, no verbete dele, e eu passei também um pouco por essa condição, e foi como se fosse uma grande cisão ali, sabe? É doloroso você ter um nível de produtividade, de ideias, de coisas que estão acontecendo, né? E era, assim, um pouco dessa parte do grupo, né? Mesmo com o pessoal estando lá em São Paulo, a gente juntava muito, você conhece também, né? O pessoal, a gente comentou esse processo aí, de fazer evento junto, Greenvex São Paulo, Ribeirão. Então, é uma coisa que reduziu muito o meu nível de produtividade. Já visto a importância dos Greenvex, né? Onde ele estiver. Aqui que tem um boom de energia, né? Eu só queria deixar claro,
Eu acho super importante ter a Sinvex forte aqui, mas também ter unidades da Sinvex espalhadas no globo. Essa que é a questão. E quando você pensar nesse processo, por exemplo, tem uma IC agora, uma Ognópolis em Santa Catarina. Então, é ótimo que tem inversores lá e pessoal da Sinvex. É isso que eu estou chamando a atenção para a gente olhar que essa história da aglutinação, os Greenvex, a Sinvex, ela é importante, mas a gente pensando em termos de ProEx, a gente tem que ver o que isso vai espalhar. Por quê? A tendência do globo terrestre fica cada vez menor. Eu acho só também uma tendência que está aqui é a questão do timing grupal, né? Uma coisa que acho que meio que fecha essa questão. Porque imagina que tivesse sendo fundada uma Cognópolis aqui, em Foz do Iguaçu, o professor Valdo colocando energia para fazer o CIEG, e ao mesmo tempo tivesse tentando acontecer outro CIEG, por exemplo, naquele mesmo momento. Provavelmente, sei lá, o nível de assédio institucional teria sido maior e não tivesse nenhum isso que a gente está falando da antidiáspora. Houve uma antidiáspora para cá, para Foz do Iguaçu. Então, hoje tem uma foi escolhido Foz do Iguaçu para isso. Né? Então, outro momento. Né? Eu acho que só põe em banca quem tem competência. Eu acho que os inversores, enquanto não chegarem na fase executiva, eu acho que tem que se fortalecer com grupos mesmo que já estão se formando. Aqui em Foz do Iguaçu é o fulcro, né, da conscienciologia do ponto de vista geral. Então, eu penso que a importância dessa questão de fora, mas a gente não pode pensar igual missionário, né? Tem que ir lá para... Enfim. Você aqui, ele está na frente, tá? Você queria complementar esse assunto? Deixa ela complementar, então. Vai. Oi. Não, só para complementar, eu concordo com isso que está falando, André, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, por exemplo, no campus de Invexologia aqui em Foz, até o campus não está estruturado. Então, como que a gente vai começar a pensar em expandir outras, por exemplo, no estilo de PCCEAs, se a gente não tem uma sede bem estruturada, sabe? E na questão do jovem, eu concordo muito com o que a Kátia estava falando, na questão dessa questão da própria invexogeração e do convívio entre invexogerações que a gente tem aqui em Foz, isso acaba sendo muito exemplarista. E aí, óbvio que vão ter suas exceções, então vão ter inversores que sim vão vir e vão conseguir bancar e ir para outros lugares, mas, de uma maneira geral, o que a gente vê hoje, analisando o histórico grupal invexológico, é que os inversores precisam desse momento do convívio entre si, então estar próximo do grupo evolutivo, para daí sim conseguir sair e expandir a invexologia para o planeta como um todo, né? Eu queria só exemplificar Aliás, uma hoje em questão, dia, assim. gente, longe é um lugar que não existe, né? Com toda essa tecnologia, assim, a gente... embora a energia seja mais forte, que o fulcro de energia esteja Só aqui. para exemplificar um pouco assim como está a condição da Sinvex hoje, recentemente a gente ficou sabendo que a Alameda, que é um dos principais projetos da Sinvex, que a maioria já deve ter ouvido falar, estava com dinheiro parado, pronta para ser realizada e sem gente para trabalhar. Então, assim, é muito sério isso, porque a partir da Alameda, a gente vê assim que as consciex que estão no curso intermissivo e que vão ressomar para vir trabalhar com invexologia, por exemplo, elas precisam daquela energia mais consolidada para conseguir chegar. Então, e além disso, assim, a gente não vê a expansão da invexologia em nível de IC hoje, para o momento atual, principalmente por causa disso, mas a gente tem feito muitos cursos fora, inclusive a gente vai fazer agora para o exterior esse ano, né, em maio, que a gente vai para a Finlândia e para a Inglaterra. Então, eu estava morando em Portugal, onde meu parapsiquismo decolou, e senti a necessidade da TENEPS. Aí, entre parênteses, não foi fácil, e concordo contigo, é bem difícil sem aporte do grupo. Depois tive outra mudança aqui para Espanha, ou seja, hoje não tenho possibilidade de estar em Foz do Iguaçu. Por exemplo, como fazer? Será também que isso não é uma maneira de unir um grupo que não está no Brasil? Será que um grupo na Europa? Ou seja, o que eu entendi é que ela está perguntando se ela não pode ser o pilar de um grupo lá. O que você acha? Bom, queria recomendar para você assistir o verbete do Saler sobre ilhamento invexológico, que eu acho que às vezes pode ajudar alguma informação que tenha naquele verbete, que é o que tu está passando hoje. Sobre a questão de invexologia, eu acho que dá para entrar em contato com a Sinvex
e para, às vezes, formalizar um vínculo de voluntariado à distância, nesse caso, de ver quais são as possibilidades, o que dá para fazer. E eu queria contar uma experiência assim que já é bem conhecida aqui dentro da infectologia, que é do Felipe Copo, né? Então, ele é brasileiro e ele foi para a Espanha com a ideia de abrir e trabalhar em infectologia lá. E eles começaram, ele e a Silvia Muradás, e a experiência dele, ele teve, na experiência naquela época, isso já faz vários anos, o grupo não chegou e eles tiveram que fazer um replanejamento da Proex deles e vir para Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, para conseguir trabalhar com infectologia. Então, pode ser que sim, agora o grupo está chegando lá na Europa. Inclusive, esse curso do Cosmovisão, obrigada. Ele tem o intuito de passar na Europa para nível de conhecimento nosso, mas também para ver assim o que principalmente como é o Felipe Copo que está organizando, eu acho que também assim de ver como está as condições hoje para aquele lado lá, né, da Europa, da Finlândia, mas assim avaliar exatamente qual é o que você sente assim. Você sente que o grupo vai chegar? Você sente que não, você está sozinha e está entrando em melancolia para cuidar de não ficar esperando o grupo chegar e às vezes ser uma situação parecida. Então entrar às vezes mais em contato, tentar participar da semana da Invex, acontece todo mês todo ano no mês de julho. Esse ano acho que é do dia 13 ao dia 21, mais ou menos. No site tem mais informações, né, no site da Sinvex, e tentar se informar um pouco mais assim sobre o que dá para fazer hoje com infectologia lá. Tem gente que a gente sabe que trabalha, que é inversora, que quer trabalhar isso, a gente sabe, no meu conhecimento, na Suíça, se eu não me engano, na Inglaterra e na Finlândia. Esses são os 3 países ali, né, que veio gente para a Semana da Invex falar: sou inversora, cadê vocês? Então, às vezes, também entrar na Sinvex para ver quem são essas pessoas, qual que está mais perto, e quem que pode estar começando a formar um grupo, né? Tem bastante gente na Europa trabalhando com conscienciologia. Né? Não, eu acho que não é impossível trabalhar fora. E eu acho também que está cada vez mais estreita a relação e a distância, né? E energia é um lugar que não tem espaço, embora aqui o fulcro é mais intenso. Mas assim, se ela mora na Espanha, Barcelona agora, não tem condições de morar aqui, isso não quer dizer que está perdido. Então ela começa a fazer o trabalho que ela tem que fazer lá, na medida do possível, entra em contato com o grupo aqui, de alguma maneira, para poder se fortalecer também. Não é nem porque está aqui só, o contato grupal é importante. E vamos em frente, né? E depois, mais tarde, quando vocês forem inversores veteranos, assim, quem sabe vocês tenham mesmo uma reproex, né? De sair daqui e tal. Mas eu acho que, por enquanto, o reforço aqui, a antidiáspora está aqui. Pelo menos eu estou aqui desde 2001 e eu vi o professor Waldo falando disso. A importância de chegar aqui, a importância de participar. Esse projeto de vocês, de fazer um verbete na semana inteira de pessoas menor de 21 anos, eu acho assim que é fundamental. Veio ao encontro de tudo que o professor Waldo falava com a gente aqui. Né? Agora, em 2019, né, era comentado em que iam chegar mais inversores, mais ou menos na faixa etária dos 15 anos e para o interior do Brasil, assim, que eles iam estar chegando na consciologia mais ou menos nessa faixa de idade, nessa faixa de tempo, assim. E o curso Infectogeração também, ele foi dado um prazo para essa condição, assim, da chegada dos intermissivistas. Por exemplo, pode fazer encontros, né? Encontros em vários locais, enfim, podem fazer de um jeito que aqui fique fortalecido e que atenda, né, a necessidade dos outros. É só comentar que eu participei do grupo de inversores, né, lá em São Paulo, e que eu achei muito interessante, que é essa questão da aglutinação, e o fato de conviver com um grupo de inversores, estar com
pessoas que pensam iguais, de forma igual, semelhante, isso é muito importante, né, para o inversor. Eu acho que esse senso, até que a gente falava que o grupo de inversores é uma mão na roda para a evolução, né? Ou seja, não tem preço o inversor ele ter essa oportunidade de ter o contato grupal, né? Ou seja, essa alavancagem. Então, a gente deve buscar o inversor, em qualquer lugar que ele esteja, ele deve buscar essa aglutinação. Eu também acho importante. Agora chegou sua vez, depois eu passo para vocês, tá? Acho que tem gente ali na frente, tá? Vai lá. Oi, alô, tá funcionando? Pode falar, pode fazer pergunta. Então, parabéns pelo seu verbete. Um comentário, eu acho que é o trabalho de vocês. Não tá? Tá funcionando? Tá funcionando. Faz mais assim, ó. Fica isso. Tá, joia. O que eu vejo é que é o trabalho de vocês aqui, o empenho que vocês colocam, a energia que vocês põem aqui, é que vai acabar levando para outros lugares e aí sim encontrar. Porque a gente que está longe, a gente reconhece muito inversor, assim, que precisava tá ouvindo também. Mas então focar aqui que depois o negócio espalha, tá? E a minha pergunta é justamente para essas pessoas que ainda não sabem se vem ou não. Você colocou ali antonimologia, na página 1, na primeira linha, a saída imatura da casa dos pais. Né? Porque você coloca também na personologia, você fala da incapacidade, quando, né, a pessoa pensa que ela não é capaz, e eu acrescentaria quando ela pensa que é capaz demais. Demais. Que também é um problema, né? Mas eu gostaria que você definisse, para você, o que é uma saída imatura da casa dos pais? Muito boa pergunta. O que deve levar em conta? É a saída sem um raciocínio lógico. É aquela assim, eu quero sair porque eu quero sair, eu vou sair, e bate a porta e vai, e não tem estrutura emocional, não tem estrutura financeira. Os pais ficaram incomodados com aquilo, não entenderam aquilo, não foram esclarecidos sobre o porquê que você está fazendo isso. Então, acaba às vezes gerando até certas interpretações. Mesmo que a pessoa saia e ela consiga se bancar financeiramente, tem outros aspectos que tem que ser avaliado em função disso, sabe? A gente é inversor. Eu quero ter uma interprisão gerada por uma imaturidade minha, sabe? Que eu poderia ter evitado. Então, sei lá, uma pessoa que saiu da casa dos pais de maneira imatura, brigou com eles não entenderam o que aconteceu, gerou uma interprisão. Quando que ela vai, às vezes, conseguir reconciliar isso? Como que vai ser o resto da vida dela em função dessa interprisão que ela gerou já no início da vida, assim, uma intervisão às vezes séria, né, dependendo do nível da briga que acontece. Então, eu vejo assim, no meu caso, eu me posicionei no início de 2017 com relação à mudança, eu vim para Foz, estava tendo o ECP3 na época, e eu vi que eu era mais útil aqui, eu vi que eu precisava estar aqui, e vim. E aí, só que assim, eu comecei a aplicar a técnica de mais um ano de vida. Naquela época, meus pais não tinham a hipótese nenhuma de me deixar vir para Foz do Iguaçu. Meu pai falava que eu não tinha estrutura emocional, hoje eu entendo ele, não tinha. Minha mãe falava que eu não tinha condições de lidar com a casa e que tu vai ver quando tu for morar sozinha, como vai ser difícil e que tu tá buscando o caminho mais difícil, tu poderia estar aqui com tudo. Então, na época, eles não entendiam. Se eu saísse naquela época, eu ia me ferrar porque eu não ia ter uma estrutura emocional, eu não ia ter uma estrutura financeira, eu não ia saber realmente lidar com nada assim do que eu enfrentei aqui. Então, essa preparação, principalmente com a técnica de mais um ano de vida, eu vejo assim que foi um nível de amparabilidade durante o ano para sair com tudo certo. Para sair com eles falando, eu te apoio, acho que isso que tu está fazendo é uma das melhores coisas que vai acontecer para ti, que tu vai ter um avanço evolutivo muito grande nesse período. E a gente hoje, assim, eles lidam muito bem, muito melhor com isso. Assim, minha mãe ainda, acho que gostaria de estar mais perto, mas entendem o porquê que isso aconteceu. Tudo bem? Legal. Reinaldo, você chegou sua vez, depois tem que botar mais, tá ligado? Tá desligado. Tem que ligar o microfone. Tá ligado. Agora tá bom. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz de ver tantos jovens, né? Vocês se apoiam mesmo. Mas eu tenho uma grande curiosidade. Como vocês se interrelacionam com as diferentes gerações? Há a Sinvexis com as crianças, a Sinvexis com outros jovens, a Sinvexis com meia-idade e a Sinvexis com pessoas que já
estão passando dos 60, 70, 80. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma atividade, algum pensamento de como vocês podem se interrelacionar. Porque nós sabemos, pela própria prática, o jovem entre ele, tudo bem, eles se questionam, ele faz um outro crescer, mas eles são eles os jovens. No momento em que eles começam a ver rastros, pegadas de pessoas que passaram por essas etapas, eles começam a ter uma outra visão. Isso, em outras palavras, seria de como vocês trabalham essa questão que vocês estão começando a envelhecer hoje. Como é que é? Dentro da própria Sinvex, a gente já tem hoje, né, a diferença de gerações. Então, a gente tem o pessoal de 40 anos, a gente tem de 30, a gente tem de 20 e a gente tem os de 14 agora chegando, né? Então, eu vejo assim que com os que têm mais experiência, a gente tem a tendência a se inspirar e eu acho que ver muito da experiência do outro para conseguir aproveitar. Com os que têm menos idade, a gente já começa a entrar num pensamento mais de responsabilidade. Então, eu vejo pelo menos na minha situação isso, né? Em Caxias do Sul, quando eu estava lá, eu era participante do Greenvex. E lá meu pai, por exemplo, participava, né? E ele tem 40 anos hoje, 40 e poucos. E aí, no início, a gente tinha uma certa resistência de achar que, assim, ele não vai entender porque a vivência dele é diferente. E depois, ao longo do tempo, a gente foi vendo que, na verdade, a gente tinha muito mais a aprender com ele do que ensinar, mesmo tendo a interassistência. Porque essa questão da inexperiência para o jovem, eu acho que ela é uma das coisas mais significativas, assim, de vários mataburros que acontecem na vida. Olha, mas tem um paradoxo que está, assim, muito repetitivo aqui na enciclopédia como um todo, que é o paradoxo do jovem poder ter mais maturidade do que o adulto, do que o mais velho. Sim. Entendeu? Então, essa coisa que você falou, que tem muito mais coisa que aprender do que ensinar, não é bem assim. Sim, eu digo no caso, assim, naquela situação ali, né? E hoje, dentro da Sinvex, a gente vê, por exemplo, os inversores veteranos, né, nessa condição, eles têm muito mais experiência e muito mais compreensão da invexologia, então a gente acaba aprendendo muito mais nessas situações. Eu vejo assim que o jovem ele tem dificuldade de lidar com outras gerações quando tem um nível de maturidade muito diferente. Então, ou um adulto que tem uma maturidade muito baixa, ou a própria criança que ainda não adquiriu a maturidade dela. Eu vejo que, no meu caso, isso é mais difícil de lidar na diferença de geração. Mas não exatamente por conta da idade, mas por conta da maturidade. Eu vejo que isso é uma imaturidade do jovem, no meu caso, por exemplo, de saber lidar com a imaturidade do outro, que é algo que eu já identifiquei que eu estou começando a trabalhar agora Essa dificuldade é generalizada, né? Acho que todo mundo tem dificuldade de lidar com a imaturidade das pessoas. Todo mundo, inclusive com as próprias nossas imaturidades, a gente tem dificuldade, por incrível que possa parecer. É verdade. Só completar rapidinho também, eu acho que esse convívio, ele transparece bastante hoje na participação da Sinvex Comicê nos outros eventos dentro da CCCI, né? Então, sempre tem inversor participando da própria tertúlia, né, dos eventos, de debate, do círculo mental somático, né? Os inversores veteranos que têm participação ativa em cursos da IC, né, como, por exemplo, o Invexário, que é um curso de imersão, né? Na própria semana da Invex, tem os inversores mais veteranos, Pedro, Cristiane, então eles dão debates, workshops, contam um pouco da experiência. Então, acho que essa troca acontece bastante. Agora, o ideal seria, né, que esses inversores menores que 21 anos fizessem algum encontro com os reciclantes maiores do que 50 anos. Quem sabe vai dar um caldo aí bom, né? A interação ativa, por exemplo, nós temos meninas aqui, uma menina, tem mais uma colega, que elas trabalham junto com as crianças na Evolucim. Então, elas estão para chegar nas Sinvex, e outra questão, assim, as Sinvex não esquecer do berçário dos intervencionistas, de chegarem lá na Evolucim, interagirem com as crianças, trabalhar junto com as crianças, convidar as crianças
nunca fomos convidados para visitar assim, lá o Mas campus. precisa de receber Então, convite. não, mas eu digo assim, a gente chegou, mas sempre está fechado, é muito difícil. Então, assim, de promover interações bem concretas, eu acho que isso é muito importante, porque eu percebo o esforço de vocês, eu estive participando de um curso e tudo, mas quanto mais vocês interagirem com Fica aí o convite, vêm, tá? e os que vão e os que já estão indo, tem um moço aqui que também era Evolucim, que eles entendem o que é. O dia que eles abanaram para nós e gritaram, tchau, Evolucim, nós não somos mais crianças. Foi quando eles decidiram ir para a Sinvex. Então, eu acho que é interessante isso, gente, essa questão de simpatia, isso como diz, é importantíssimo. Rinalda. E vocês também levarem, por exemplo, pessoas que já têm mais idade para perguntar como é que vocês fizeram para não desviar na juventude quando vocês tinham a nossa idade e hoje vocês encontraram mais tarde a Conscienciologia, mas como que aconteceu isso? Qual foi o fio condutor que fez com que vocês seguissem? Porque, gente, nós somos consciências. Temos uma idade, temos outra, mas todos nós somos consciências milenares, né? É nesse sentido, assim, ia ser bem interessante, eu achei muito rico. Eu acho que aí fica o convite, né? Fica a ideia, né? De fazer um encontro para trocar experiências. Agora, cá entre nós, né? No ano passado teve um curso para reciclantes que aconteceu lá na Sinvex. Foi uma parceria, né? E você foi, então. Foi bem interessante também. Catarina. Primeiro... Só um pouquinho. Ai, desculpa. Não, é que eu tenho que sair. Parabéns pelo verbete, gostei muito, está muito bom. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que eu acho que está relacionado à sua história pessoal. Aqui na fatologia, as mega oportunidades sabotadoras da PROEX pessoal. Eu gostaria que você explicasse aí, porque você introduziu muito bem a sua história aí, e me parece que tem a ver. Nesse caso, eu até não pensei tanto na minha história, porque, por exemplo, a questão ali de carreira profissional não foi um impeditivo para mim para conseguir chegar aqui. Não foi, no meu caso, o que pegou. Mas, quando eu coloquei esse aqui, eu vejo assim que tem muitos inversores que querem fazer a mudança para Foz, e o posicionamento deles está em cima do muro. Então, eu quero ir para Foz, mas ainda não é uma coisa assim que falou assim, vou a qualquer custo. E aí, nesse meio tempo, em que a pessoa está se decidindo, está se posicionando, aparece uma mega oportunidade lá de um emprego que ela vai ganhar o dobro do que ela ganharia, ou alguma situação, principalmente de emprego, assim, que eu vejo que é o que acontece mais. No jovem, né? Mas, às vezes, assim, passou numa outra faculdade, ou passou em algum trabalho, em algum concurso que estava tentando há muito tempo, mas alguma oportunidade assim que intrafisicamente traria mais ganhos do que a mudança para Foz do Iguaçu, principalmente dentro do aspecto financeiro. E aí a pessoa ela tem que se posicionar entre aceitar essa, de certa forma, oportunidade, mas que acaba sendo uma cilada, ou vir para Foz do Iguaçu, trabalhar dentro da PROEX dela, e que muitas vezes caracteriza um desvio. Então, teve diversos casos assim, de pessoas que priorizaram, por exemplo, a carreira profissional ou outras situações fora e que não conseguiram chegar depois. E pessoas que priorizaram a inversão existencial, priorizaram a PROEX, priorizaram vir para Foz do Iguaçu e que passou anos e a pessoa olhou para trás e falou assim, não, realmente, eu fiz a escolha certa e se eu tivesse tomado outra escolha, eu não teria saído de lá. Ok. Eu acho que tudo tem que levar direito. Você tem o item aqui que tem que levar direito, né? Eu acho que a priorização com a vida profissional é um fato. Você tem que fazer, seja aqui ou seja em algum outro lugar. Mas tem que sopesar bem essa questão do que é oportunidade e do que não é, né? Então, saber colocar na balança, assim, para avaliar direitinho, para não cometer alguns erros por impulsividade, às vezes. Tudo bem? Catarina, primeiro quero te parabenizar pelo verbete.
Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi toda essa... Na fatologia você fala a organização pré-mudança, os desafios pós-mudanças e a constituição da base física. Como que seria para quem está querendo vir, né, esse processo de se organizar? Conta para a gente um pouco dessa experiência. Eu contei um pouquinho antes ali, né, sobre a questão de decidir me mudar para Foz um ano antes, começar a aplicar a técnica de mais um ano de vida. Aí, a partir disso, eu vi que desencadeou vários processos de amparo durante esse período. Então, foi o ano assim que eu fiz a minha primeira viagem sozinha de ônibus e de avião, que eu vim para Foz do Iguaçu. De ônibus, fui dentro, né, do estado, fui para fazer um curso acho que foi em Gramado, Canela. E aí, depois eu tive a experiência de vir para Foz do Iguaçu para realizar um outro curso. E foi a primeira vez que eu andei sozinha, assim, então eu comecei a ver as dificuldades e o lado positivo, assim, de estar sozinha, então, de poder decidir o que eu vou fazer, se eu vou querer ficar perto da porta do avião, se eu vou querer comer, se eu vou querer passear. E era um nível assim de priorização tão grande que eu acho que eu passei horas perto da porta da entrada para o avião, assim, para não ter risco de perder o voo. E quando eu consegui chegar aqui, eu vim para um curso em janeiro, que foi o Invexogeração, a primeira edição do curso. E dali eu já fiquei direto para a mudança. Eu consegui entrar no apartamento em março, mais ou menos no início de março. Nesses 2 meses, eu passei em casa de amigos, assim, inclusive uma grande amiga que acabou virando assim parceira de trabalhos da formação do curso do Invexogeração. A gente trabalhou agora esse último ano inteiro em cima desse curso. E a gente nem se conhecia até eu chegar aqui em Foz, praticamente. E acabou que, além disso, descobri uma grande amizade e vi que era parte da minha equipe. Então, isso foi bem importante para mim. E com relação, por exemplo, ao apartamento, né? Eu cheguei em Foz do Iguaçu e isso eu já estava olhando há meio ano apartamentos para ver mais ou menos o valor que eu ia precisar que eu ia encontrar aqui de aluguel, qual era o padrão do apartamento, como é que era a localização. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já estava com alguns apartamentos na lista para ir visitar. Fui visitar, a maioria todo longe, no meio do mato, ou com aluguel muito caro. E aí, assim, não estava muito satisfeita. Mas aí, dentro daqueles, eu falei assim, o menos pior é esse aqui. Aí, meus pais chegaram, e aí, no dia que eles chegaram, tinham vindo de carro, e a gente foi olhar esse apartamento por fora, assim, a região, mostrar para eles. Aí minha mãe olhou assim, tá bom, vamos voltar pro carro? Aí era no meio do mato, assim, só tinha mato em volta, não tinha mais nada. E aí a gente entrou dentro do carro e foi andando. Daqui a pouco, do nada, ela não sabia onde ela estava, ela não tinha placa, não tinha nada. Ela falou, para o carro! E aí o meu pai pesou no freio, assim, ninguém entendeu o que tinha acontecido, ela abriu a porta e vou lá. E aí ela saiu e foi falar com umas pessoas que estavam na rua, e ela falou, esse apartamento aqui, tem algum para alugar? Aí o cara olhou para ela assim, bom, moça, eu sou o porteiro aqui, prazer. Tem um pessoal que está saindo do apartamento, mas eles ainda não colocaram imobiliária, não divulgaram, eles vão sair daqui uns dias. E essa pessoa, ela está descendo daqui a pouco. Esse aqui é o amigo dessa pessoa que está esperando ela para eles saírem. E aí, nisso, a pessoa estava descendo, ela já falou com a pessoa, era um rapaz, e ele estava recebendo uma proposta de emprego em outra cidade, e por isso ia ter que romper o contrato antes. E aí, ele perguntou, vocês querem subir para olhar? A gente olhou o apartamento, antes mesmo de estar divulgado para venda. Aí, no que a gente entrou, eu já estava assim, tipo, nossa, um apartamento que estava morando 6 caras, 6 homens, não vai ser boa coisa. Aí eu entrei lá dentro e no que eu entrei, eu olhei assim, tipo, nossa, é aqui. E aí meus pais falaram, é aqui. E assim, é perto, 3 quadras da Uniamérica, que é onde eu estudo, que tem comida perto, que é perto do Mufato, fica perto para vir aqui para o CAEC, para a Consciologia. Então, assim, a localização era a melhor possível, o aluguel era o mais barato que eu já tinha visto desse meio ano que eu vinha procurando.
estrutura do apartamento, assim, eu queria um apartamento que fosse de 2 quartos, que eu queria fazer um escritório, eu queria ter o quarto da TENEPS, né? Então, teve essa condição, então, assim, estava semi-mobiliado, teve que botar poucas coisas no apartamento, então, assim, tudo que relacionado ao apartamento era, assim, entregue, assim, pelos amparadores, toma. E aí, a gente ficou em torno de um mês na parte burocrática, assim, com a imobiliária, né? E aí fechou o contrato do apartamento, eu já entrei, e aí meus pais... Isso foi uma coisa, assim, que ajudou muito na minha relação com os meus pais de segurança de eu estar aqui em Foz, porque foi uma coisa, assim, que a minha mãe veio, assim, tipo, eu preciso sair daqui com isso resolvido. Sabendo onde ela vai morar e tendo isso tudo certo. Porque isso ia tranquilizar ela, né? De saber a região, de saber como é que é o apartamento, se ele é seguro, né? Então tem porteiro, essas coisas tudo. Você tem um item aqui que fala sobre isso, né? Sim. Não sei onde que está agora, mas tem. Esse último aqui na parafatologia, um amparo extrafísico disponível para o trabalho, esperando posicionamento pessoal. Se tem o posicionamento pessoal, sim, a coisa, né, melhora, esse né? item ainda, eu ainda vejo que é um pouco diferente, assim. Entra também. Isso aí, a sua mãe estava determinada, sim, ela teve a abertura. Ela estava extremamente determinada. E aí depois que ela foi se dar por conta onde que ela estava, que era perto da faculdade, que era na mesma rua do lugar onde a gente estava ficando, na casa de uma amiga. Então tinha pessoas próximas também que a gente conhecia, confiava. É perto da casa da Vitória também, né? Então, assim, o ambiente ali era o melhor possível. Bom, gente, você tinha alguém na frente, ele estava na frente, depois você, tá? Vamos lá. Parabéns pelo verbete, ele está muito interessante. Eu estava pensando, quando estavam falando da antidiáspora, vocês estavam conversando sobre sair ou não sair, vir ou não vir para Foz, e daí uma das que eu acho mais interessante nesse verbete, um dos fenômenos mais importantes que eu vejo nessa migração para Foz, é que quando você tem contato com muitos intermissivistas, e principalmente aqueles que provavelmente têm uma mesma paraprocedência que você, então talvez o mesmo curso intermissivo, o mesmo timing extrafísico, é muito mais fácil a recuperação de cons. E a recuperação de cons na nossa idade, que ainda é jovem, é uma coisa valiosíssima, porque é como se você afinasse a bússola desde cedo, né? Então aquela questão da trigonometria, você ajusta desde cedo e você percorre um ângulo muito menor que você percorreria se você fizesse isso só depois de 30 anos. Então, tem também aquele negócio da área de corte transversal. Você está com muitas pessoas juntas, a área de corte transversal da lucidez ela aumenta. Então, a soma de cada pessoa, da lucidez de cada pessoa em você, faz um impacto muito grande. Então, até um questionamento para aquela menina da Europa, da Espanha, eu acho, né, que foi falado. A gente vai ter uma semana da Invex em julho. E se ela tem interesse com a temática da inversão existencial, talvez seria interessante ela estar presente, porque se ela já sente afinidade com a inversão existencial e com esse processo do parapsiquismo e com a conscienciologia, talvez seja uma oportunidade de ela reencontrar o grupo e aumentar seu nível de lucidez. E com isso tomar as melhores decisões. Se não, é para vir para Foz, é para ficar lá, ou decidir o que é melhor para a vida dela. Né? Agora, é importante, uma coisa que o André nem está mais aqui, falou, que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção, é que a definição dela é de migração, o ponto de partida é a saída da casa dos pais. E não está na definição que tem que ser para Foz do Iguaçu. Sim, a experiência nossa aqui, até minha que não é inversora, é de migração para Foz do Iguaçu. Então, a gente está realçando a importância de vir para Foz do Iguaçu. Mas, se a pessoa não pode vir para Foz do Iguaçu, é importante ela avaliar esse conceito aqui para poder tomar as posições dela para onde for melhor, para onde for viável para ela. Não é? Agora, a gente está considerando aqui o importante para a gente é a antidiáspora para Foz do Iguaçu. E eu vejo também avaliar assim, não posso por quê? É por causa do time, é por causa que minha ProEx não é aqui. Então, avaliar exatamente o motivo também. E sobre a semana da Invex, vai ser uma semana da Invex de marco para essa Invex, que é os 15 anos, né? E vai ser meio atípica, porque agora, de 3 dias de congresso, a gente vai para 5 dias de congresso. E vai ser sobre grupalidade evolutiva. Então, para ela que está interessada nesse tema, seria bem interessante. Né? E só mais um comentário com relação a isso. Às vezes eu acho que quando a pessoa, nesse contexto da migração irreversível proexológica, daí não o que eu vi no verbete, mas é a minha experiência que eu queria compartilhar. Né?
Quando tem muitas variáveis, é importante porque você consegue fazer um planejamento melhor, só que às vezes muitas variáveis atrapalham. Então, por exemplo, se você sente que o seu grupo está lá, às vezes vai lá e sente como é que é o lugar, como é que você fica lá, em vez de ficar analisando 50 variáveis diferentes, porque às vezes o intrafísico confunde as pessoas. Isso. Então, se você sente aquela percepção, aquela sinalética, nossa, eu tenho que estar lá pelo menos 5 dias para ver como é que é aquele grupo, às vezes confia nessa intuição e segue, porque senão você 5 dias perdidos só. É melhor 5 dias perdidos do que uma vida perdida, né? Então, essa migração inversível para o exológico eu achei muito interessante. É muito importante. E daí a pergunta que eu queria te fazer é por que você escolheu a especialidade de interassistenciologia? Na verdade, eu tinha colocado outra especialidade, e aí, na revisão da Encíclica Sapiens, veio interassistenciologia. Aí eu olhei a especialidade, aí eu reli o verbete, aí eu olhei a especialidade, reli o verbete, e falei assim, faz todo sentido. Porque todo o processo de migração, e quando a gente leva em consideração a questão proexológica, ela é com o objetivo de fazer a interassistência. Então, eu acho que fechou muito bem com o que eu tinha de ideia para propor, não só assim de tema, mas também assim de mater pensene do verbete. Ótimo. Eu queria só compartilhar, você estava contando a história dos seus pais vindo para cá para colocar você, e a gente começou a se olhar aqui e achou muito, porque a gente está com a mesma história, da mesma forma, o Nicolas está vindo para cá. Ele vai morar no meu prédio. É isso que eu ia dizer, se não me engano eu te vi subindo as escadas, né? Exatamente. Então, esse verbete foi para vocês, então, né? Não foi para ele, nossa, né? Assim, muito rápido também. É um ambiente muito bom, pode ficar tranquilo. Que legal, que joia. Agora, é interessante que ele está falando que o verbete é dirigido para o inversor, mas cai como uma luva para os pais dos inversores, né? Também, né? Esclarece, né? Muito bom. Falar sobre isso, mas vou fazer uma pergunta. Parabéns pelo verbete. Na mitologia, o segundo mito, o mito da vida perfeita após a saída da casa dos pais. Você podia falar como você lidou com isso? O que você acha? Na prática, a gente sai da casa dos pais com a ideia assim, tipo, tô livre. Aí a gente chega em casa e agora, o que eu faço? Lava a louça, arruma a cama, limpa a casa, faz compra no mercado. Então, é aquela ideia assim de que eu vou sair da casa dos pais e a minha vida vai assim mudar de ruim para bom. Mas não é assim que funciona. Porque a gente vai encontrar outras dificuldades e estando aqui, principalmente em Foz do Iguaçu, é reciclagem diária. Então, você está ali na sua casa olhando TV e aí você pensa, poxa, podia estar fazendo outra coisa. Aí você, sabe, tá nessa constante recim. Então, isso muda bastante. Assim. Vai mudar de casa de bom para bom, viu? Não é de ruim para bom. Né? Afinal de contas, né? Porque tem coisas que a gente acaba tendo um pouco mais assim, na casa dos pais. Então, se a gente está na casa dos pais, a gente não... teoricamente, assim, né, dependendo do caso, não tem as responsabilidades da casa da mesma maneira que tu vai ter quando mora sozinho, né? E por conta disso, a possibilidade de priorizar fazer outras coisas, ela é maior. Só que a lucidez para fazer isso nem sempre é tão grande. Então, às vezes, estando fora da casa dos pais, a gente consegue aumentar a nossa lucidez aqui com o grupo evolutivo, com os trabalhos que estão sendo feitos, para que a gente consiga levar a etologia mais a sério. Né? Assim. Você já acabou? Desculpa, você acabou? Depois dela, eu vou fazer umas perguntas aqui dos teletertulianos, tá? Parabéns, Kátia, pelo verbete, tá maravilhoso. E eu queria que tu ampliasse e desse um exemplo da tua casuística naquele antagonismo à assunção integral ou à assunção parcial, se tu pudesse exemplificar. A assunção integral, eu vejo assim, fazer um posicionamento e manter ele. Eu vejo que o inversor ele tem muito a questão da insegurança, também pela falta de experiência e a dispersão. Então, eu quero vir para Foz do Iguaçu. Mas eu não quero mais vir para Foz do Iguaçu porque eu acho que em São Paulo a faculdade é melhor. Então, se eu for para São Paulo, eu vou estar me qualificando mais e vou, sei lá, ter outras vantagens. Então, eu vou para São Paulo. E aí muda de novo. E aí o amparo ele não consegue acoplar pela falta de posicionamento e firmeza, assim, no sentido de bancar aquele posicionamento. Então, no meu caso, eu passei por isso. Assim, o Yuna estava em Ribeirão e eu estava em Caxias e eu estava me posicionando para a mudança para Foz. Na metade do caminho, eu comecei a pensar, não, acho que isso não vai ser uma boa, porque eu vou ter que morar sozinha, ele só vai depois.
E então eu acho que eu vou para Ribeirão fazer faculdade lá e depois eu venho. E ali eu comecei a me pegar numa onda assim de assédio, de auto e heteroassédio, que estava difícil de sair. Até que um dia eu fui para Ribeirão e ele olhou para mim assim: "Tu pode vir para Ribeirão, mas eu não vou deixar de ir para Foz por causa disso." E aí ali eu vi assim, tipo, cara, tem razão. Vamos parar um pouquinho e refletir sobre o que está acontecendo. E aí nisso eu vi assim que era uma das mais comuns dificuldades assim dentro desse posicionamento é o antagonismo. A gente começa a ficar um pouco antagônico com a Sinvex, com a Consciologia, dá um certo afastamento. Será que é isso que eu quero para mim e tudo mais? E aí, nesse momento é onde está o assédio e é onde tem que acontecer o posicionamento de bancar esse posicionamento de vou mudar para Foz independente de qualquer coisa, a nível de assédio, né? Embora o questionamento é sempre válido, Sim, né? sempre válido. Em todos os níveis. Tudo bem, então? Eu vou fazer uma pergunta agora para você, da Bahia, vem de Paulo Afonso, da Bahia. A verbetógrafa Catarina, passei por essa migração, sem dúvida foi um período de muito amadurecimento. Olhando para trás, tenho a certeza de que tudo valeu a pena. Hoje tenho 25 anos e enfrento uma crise existencial. Como superar isso? Então, não está especificado qual a crise existencial. Então, se é uma crise existencial com relação ao grupo, com relação à ProEx, eu imagino que talvez esteja se sentindo um pouco deslocado, porque eu não conheço inversores na Bahia. Eu não sei se ele fala que é inversor. Deixa eu ver. Não, mas... Assim, a migração sem dúvida no período de amadurecimento, não, ele não é inversor. Assim, crise existencial, não, ele não é, não diz, né, que é inversor, mas pela idade dele a gente supõe, o que não pode ter convicção, né, mas a gente supõe, independente de ser inversor ou reciclante, ele está passando uma crise existencial e quer saber como superar, né, que ele já mudou de local, assim. Eu vejo assim que a crise existencial ela vai ser diferente dependendo do aspecto que está pegando ali no caso, né? Em Salvador a gente tem alguns inversores, né, que são voluntários da Sinvex que estão morando lá. Então não sei se fica perto, mas às vezes. Também não sei. Paulo Afonso, alguém conhece? Paulo Afonso da Bahia? Se fica perto de Salvador, não? Não. Mas é uma possibilidade assim de pessoas mais próximas que estão ali. E também assim de entrar em contato com a Sinvex, eu não sei se ele já veio para a Sinvex, mas também o convite aí para a Semana da Invex, para conhecer, para sentir aqui o ambiente, para ver qual é a recém hoje que você poderia estar fazendo, que está te gerando essa crise existencial, assim, ou se a crise existencial está vindo de algum posicionamento, falta de posicionamento com relação a alguma recém que já está identificada, mas que se for no caso da Invex, a Semana da Invex ajuda muito nesse sentido de crises, assim, para aumentar o nível de lucidez e para conseguir definir qual é a melhor estratégia para lidar com as crises. Eu lembrei agora que acho que a Conscius, ele vai começar um curso agora de conscienciograma sem drama, eu tenho impressão, online. Ele morando longe, de repente ele pode fazer, que vai ajudar bastante, né? Que é pelo conscienciometria, fazer pelo livro conscienciograma, fazer a autoconscienciometria. Além disso, deve ter alguns outros cursos lá na Invex à distância também, não tem? Eu acho que vai começar um agora, né, Igor? Curso online da Sinvex. Pois é, porque aí ele pode ir fazendo, isso ajuda muito, né? É uma maneira de encurtar as distâncias, né? Sim. E também de não se sentir tão sozinho. Sim. Eu não sei, parece que essa cidade é longe de Salvador, esse Paulo Afonso. Ele pode mandar... É na divisa com Sergipe, então é longe. Ele pode mandar um e-mail também para contato@asinvexes.org. Isso. Perguntando sobre cursos. A gente vai abrir um EAD, acho que em fevereiro ou em março. Isso. Então a gente pode entrar em contato, tirar mais dúvidas também, encaminhar para alguma IC ou sugerir algum curso da instituição própria também. Outro curso também que vai começar agora em março só para repetir, é o da vervetografia também, pode entrar em contato. Se for uma crise de falta de produção, é uma ótima. Falta de produção não é. Tá bom? Vamos lá adiante, então? Agora vem de Caxias do Sul. Não sei se é da família, porque termina com Silva. A verbetógrafa Catarina, como a falta de experiência e a ansiedade podem dificultar a aplicação da Invex. O que fazer para superar isto?
Eu vejo que a falta é falta de experiência e ansiedade, né? A falta de experiência, ela é algo que vai acontecer independente de a pessoa querer ou não. E a ansiedade é algo já que ela consegue começar a desenvolver um raciocínio para conseguir lidar um pouco melhor com isso e conseguir controlar. Então, teria a técnica de imobilidade física vídeo, que ajuda bastante para a ansiedade. E também tem o verbete, né, da Paula, que ela definiu essa semana, que é anti-ansiosismo infecciológico, que também é bem interessante para aprofundar um pouco mais nessa temática. A falta de experiência, eu vejo assim, que ela vai ter que ter contato com pessoas mais veteranas para entender as possibilidades de caminho, né, para onde que é melhor, quais experiências a pessoa já passou, assim, de impulsividade ou de não ter sido impulsiva que deu certo ou de ter sido impulsiva que não deu certo, para ela conseguir, com a experiência dos outros, aumentar um pouco mais assim as possibilidades, as sinapses para as próprias impulsividade assim, que pode gerar essa questão. Assim. Vem pergunta agora de Porto Alegre. A professora Catarina Peixoto, poderia comentar a exemplologia? Eu acho que é a terceira, né? Aqui. A exemplologia. Não, está na quarta, no seu verbete está na quarta. Migração inversiva proexológica básica. Então, aquela vinculada ou dependente do apoio e auxílio financeiro da família de origem. E a migração inversiva proexológica avançada. Aquela autônoma, dependendo unicamente da auto-organização e do autoposicionamento do inversor existencial. Quando é aquela básica, que ela precisa da ajuda financeira, ela precisa da aprovação dos pais com relação à mudança. Então, aí é um ponto a mais para conseguir. A aprovação dos pais é uma condição da família, assim, de conseguir bancar essa morada dela em Foz e assim, sentar e conversar e como a gente pode fazer isso. No caso de uma pessoa, por exemplo, que ela já está morando sozinha ou que ela já tem independência financeira, é importante também ter essa conversa, assim, de, olha, eu estou pensando em me mudar, principalmente se ela mora perto da família, se ainda tem esse vínculo afetivo ainda muito forte. Eu estou pensando em me mudar, o que vocês acham? Eu acho que vai ser bom para mim por causa disso. Então, aí cada um vai ter que ver exatamente como fazer, mas aí ela já não tem mais a restrição financeira como um impeditivo de talvez ela não chegar na Consciologia, então facilita um pouco mais. Eu vou fazer essas 3 perguntas aqui que vieram de Curitiba e eu passo para vocês, tá? Tem 2 pessoas aqui com o microfone. A verbetógrafa Catarina, Pensenologia, página 1, terceira e quarta linhas. Quais as suas dicas para a eliminação dos pensenes autossabotadores, sugerindo complexidade ou incapacidade? Como diferenciar a autossabotagem da realidade dos fatos? Tá, então assim, questão de pensene e autossabotador. Se você consegue, tem feito um balanço do seu momento evolutivo, de como você está hoje, você tem uma visão mais realista de si, você já começa a eliminar uma grande parte desses autopensenes sabotadores. Então, a questão do eu não consigo porque eu não vou conseguir lidar com tal situação, e aí, ou então eu consigo, que nem você tinha falado ali, e não está preparado para aquilo, né? Então tem uma visão distorcida de si dentro disso. Então, essa questão do balanço, de avaliar o que ela tem feito de saldo nesses últimos anos, e o que de fatos justifica a competência dela para aquela ação que ela quer fazer. Então, por exemplo, a mudança para Foz do Iguaçu. Quais são os fatos que comprovam que ela consegue fazer a mudança para Foz do Iguaçu? Quais são os fatos que comprovam que ela não tem a possibilidade ainda de fazer isso? Então, quando ela trabalha com fatos, ela consegue ir eliminando essa visão distorcida. Tá bom. Na fatologia, página 1, quinta linha. Quais foram seus maiores desafios na organização pré-mudança e também na pós-mudança? Quais contrafluxos mais frequentes que surgiram? A pré-mudança aconteceu muito a questão de o apartamento que vou ficar. Teve de contrafluxo também a questão de pensenidade.
Então, a pensanidade do eu não consigo, aquela visão distorcida. Teve também questão de financeiro. Então, por exemplo, chegou 1 mês antes da mudança, mais ou menos. Faltava menos de 1 mês para mudar. E aí eu sentei com meu pai para conversar. Então, olha só, né? Assim, nos finalmente. E aí ele falou assim para mim, não, mas tu ainda não conseguiu a aprovação na faculdade. Se tu não tiver aprovação na faculdade, que não vai entrar na faculdade, tu não vai. Tu vai fazer o quê lá? Aí eu olhei para a cara dele assim, tipo, o quê? Aí na hora, assim, eu peguei o site da Uniamérica, comecei a mandar mensagem. E aí perguntei assim, o que realmente precisa para ser aprovado na faculdade? Aí eles falaram, só precisa do documento de transferência, no caso, né? Que eu estava cursando psicologia lá. E aí, na hora, eles mandaram assim, bem-vinda. Eu só peguei assim, tipo, tá aqui. Aí deu tudo certo, assim. Mas teve essa questão assim de contrafluxo no sentido de ele já entendia que era positivo para mim e tudo mais, mas também ele sabia dos meus desafios. Então, eu tenho um perfil mais de querer me trancar dentro de casa e ficar lá, se eu estou, por exemplo, assediada. E aí, se eu estou morando sozinha e eu não tenho uma responsabilidade de horário, de ter que sair de casa, então tinha uma questão assim de insegurança de que eu fosse entrar em depressão, por exemplo, coisas desse tipo. Mas como eu conseguia assim ter amizades em volta que estavam sinalizando sempre assim, tu não tá indo na tertúlia. Qual foi a última vez que tu foi na tertúlia? Tu não vai na dinâmica hoje? Por quê? Mas eu vou te buscar. E aí, ou então assim, eu estava aqui na Simvex e eu pedi, me leva para casa. Não vai dar. Aí eu tinha que ficar na dinâmica. Então, assim, teve sempre essa questão de ter pessoas também impulso, por perto, né? me puxando, assim, para continuar, assim, não me afastar. E isso foi bem importante, assim, no processo de mudança. Tá. E no pós-mudança, você já falou, então. Na pós-mudança foi mais essa questão de solidão. São as duas, Parafatologia, página 2, quinta linha. Como você conseguiu perceber os bastidores extrafísicos da mudança? Os bastidores extrafísicos, eles não eram, assim, tão quietinhos. Eles gritavam comigo. Então, eram coisas muito explícitas, eram coisas muito como se não tivesse dúvida, assim. Então, por exemplo, a questão de conseguir o apartamento aqui em Foz do Iguaçu foi algo extremamente explícito que aconteceu praticamente, né, e na prática, intrafisicamente, mas que a gente via todo o amparo extrafísico atuando. Também teve uma questão que eu vim para Foz do Iguaçu a primeira vez sozinha, em maio de 2017. E aí, nesse período, a primeira vez que eu fui ligar para minha mãe, ela falou assim, olha, eu estou percebendo o amparo aqui em casa, eles estão me sinalizando que isso é o melhor para ti, e ali ela abriu a brecha para pensar na possibilidade de que mudar para Foz fosse bom. Então, assim, teve muito amparo extrafísico explícito no período de mudança. Assim. Até porque não ia ter jeito, né? A mãe também é esperta, gente. Mãe e pai tem que ser esperto, né? Vai lá. Catarina, parabéns pelo verbete, né? Pela coragem, pelo exemplarismo. Fez eu lembrar, assim, no início, quando a questão da priorização da gente mudar para cá, né? Porque eu estou aqui desde do início que compraram o terreno, então eu viajava para cá e tudo, né? Como que estava a formação. Eu sou do Rio Grande do Sul e nós, assim, nós fazíamos caravanas de ônibus para vir o pessoal lá do IPC, né? Nós vimos para cá, assim, e as reuniões, não sei se a Rosa participou, que era naquele hotel que tem no centro ali, aquele hotel redondo ali. Lembra, Rosa? Não sei se tu é daquela época que participava lá. E teve um dos encontros que foi assim, veio, olha, mais de 500 pessoas que vieram, onde a gente recebeu um questionário que era para a gente se posicionar de quando que nós viríamos morar aqui em Foz. Então, era aquele chancelar, realmente, né? Tinha, assim, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a gente preenchia aquele questionário e teria que colocar ali, né? E eu lembro, assim, que aquilo me deixou muito em dúvida, né? Muita gente votou, né, que vinha logo, tanto que o Rio de Janeiro, muitas pessoas de São Paulo, né? E eu ainda estava trabalhando, sou funcionária pública, né? Então, eu teria que me aposentar e tal, né? Mas eu continuava fazendo os cursos aqui, que eu vinha a cada 2 meses para cá, no início. E aconteceu que eu pensava assim, uma coisa meio imatura, né? Mas é a realidade, né? A gente no Rio Grande do Sul, a gente
tem a praia próxima ali, e era muito apegada à questão do mar, né? De ir para a praia e tal, porque praticamente final de semana, férias, a gente curte lá, né? E eu pensava, nossa, aqui em Foz não tem praia, como que eu vou sobreviver aqui, sabe? Com toda a questão de conhecimento da Conscienciologia, mas eu avaliei isso, né? Então, o que que eu fiz, assim? Quando eu me aposentei, eu ainda tinha aquela questão que pegava, sabe? Era muito forte, assim, eu não vou conseguir ficar morando aqui e tal. A gente morou 6 meses na praia, literalmente, morar lá, antes de vir para cá. Então, assim, eu saturei, sabe? Tudo assim. Tá, eu fui para lá, é isso, acabou, agora eu posso vir morar aqui com toda a tranquilidade. Quem disse que aqui não tem mar? Aqui tem mar verde. Quando você chega aqui, vai vindo, entra na Felipe Vante, você olha aquela plantação toda. Foi isso que... Porque eu também morava em Niterói, assim, num apartamento que... Eu entrava no apartamento, eu via o mar, assim. E eu passou por esse... em momento nenhum o mar foi impeditivo, mas passava pela minha cabeça. Eu acho que eu vou sentir falta do mar. Agora tem o Blue Park, quando eu não tem mais essa cheguei desculpa. aqui, eu vi o mar verde, eu falei assim, mar, nada, não senti falta. Porque eu vinha e via o mar verde daqui. Porque eu também gosto muito de verde, então... E o professor Valdo sempre falava para os jovens, né? Porque primeiro se tiver que fazer aquela viagem, né? Se tiver que fazer a vida profissional, tudo que for necessário mais prioritário, né? Para a pessoa, quando vir para cá, realmente saber que aquilo é prioritário. Em cima disso, eu queria perguntar, que é uma curiosidade minha, assim. O inversor hoje, ele chega na Conscienciologia através, assim, qual que é o link que traz vocês, assim? Porque na época seria a questão da projeção. Eu queria saber se ainda essa questão é o que vocês chamam para a projeciologia ou para a Conscienciologia? Como que é? Eu vejo assim que cada um chega com o seu link, aquela palavra-chave. No meu caso, eu estava em casa um dia, meu pai começou a frequentar o IPC, foi nas palestras, começou a fazer o CIP. Aí teve um dia que ele chegou em casa, assim, eu nem mal sabia, mal tinha ouvido falar. Aí teve um dia que ele chegou em casa e começou a falar do ECP1. Tem um curso que você fica 3 dias num hotel, refletindo, de imersão. Eu parei assim, o quê? 3 dias, sozinha, longe de vocês, eu vou. Como para mim essa questão da liberdade era muito forte, foi o que me fez entrar na Conscienciologia. Aí eu falei, o que eu preciso fazer? Você tem que ir lá conhecer o IPC e tem que fazer o CIP. Fui na palestra seguinte, aí comecei a fazer o próximo CIP que apareceu, e aí foi uma curiosidade, assim, que... Aí eu levei minha mãe, porque ele está indo, ok, pode ir, mas minha filha está indo, aonde que é esse lugar? Qual é as loucuras que eles vão falar lá? Então eu vou ir para garantir que o que ela vai ouvir é coerente com o que eu penso. Isso aí é ela da sua mãe? Minha mãe. Aí a gente fez o CIP junto. E aí, a partir disso, eu perguntei assim, tá... É isso que eu quero, me identifiquei de cara assim no CIP. Foi muito difícil assim para mim porque eu tinha 12 anos. E o CIP que eu fiz, ele era sábado o dia inteiro. Chegava de manhã, saía de noite. E às vezes a cortina estava aberta, eu olhava aquele solzinho, ficava pensando na praça, ficava pensando em alguma coisa que eu podia estar fazendo na rua, que eu sempre fui muito assim de parque, de coisas assim, né? E eu ficava assim, ai, que vontade de estar lá fora. E aí eu voltava, não, vamos focar no CIP. E eu consegui levar esse CIP sem nenhuma falta. Se eu não me engano, acho que não teve nenhuma falta assim, de presença. E aí eu saí de lá, e aí eu comecei a voluntariar, aquele voluntariado assim, de arrumar a cadeira, né, para palestra, de receber as pessoas que estão chegando, com 12, 13 anos ali. E aí eu ainda não tinha formalizado por causa que eu não tinha feito ECP1. E aí meus pais se interessaram cada vez mais pela Conscienciologia também. E aí minha mãe foi a primeira que foi fazer o ECP1, aí como ela ia, eu fiquei. Aí depois o meu pai, não, eu estou pensando em voluntariar, eu quero entrar, estou sentindo a responsabilidade com a coordenação e tudo mais, preciso disso. Então aí ele foi lá e fez o ECP1. Eu levei 3 anos depois do CIP para fazer o ECP1. E aí depois do ECP1 entrei como voluntária, entrei no Greenvex, entrei na Sinvex, e ainda na época... eu entrei na Holo Convivium, que estava aberta para IC. Foi uma das coisas que eu tinha mais afinidade. Só que aí, de acordo assim, com o que eu via de prioridades e tudo mais, acabou que eu priorizei a Sinvex. E aí, nesse tempo, também teve o fechamento da pré-IC por causa da mudança do Roberto. Mas foi assim, meu primeiro contato com a Conscienciologia. Mas cada um tem a sua experiência.
Eu tinha visto alguém com o microfone. O nosso tempo terminou, mas se tiver alguém ainda entre vocês, eu acho que era você, não é, de óculos? Você quer fazer a pergunta? Hã? Já responderam? Então tá bom. Catarina, parabéns pelo verbete, pela exposição, você é super comunicativa, parabéns. A gente aguarda novos verbetes, né? Eu, como inversora, estou mais para lá do que para cá, né? Então, assim, eu estou me preparando, já fiz a mediação de 2 tertúlias de vocês, inversores com menos de 21 anos, para mim isso aí é um privilégio, né? E, então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Agradeço demais a vocês presentes aqui, aos teletertulianos que participaram conosco da tertúlia. E eu sempre gosto de deixar aquele recado, que são vocês, tertulianos, com os teletertulianos, com o verbetógrafo do dia, que dão molho, né, que dão resultado aqui no nosso debate. Então, a gente conta com a presença de vocês. Né? Então, inversores, depois dessa semana, continuem vindo e fazendo verbetes, tá bom? Então, passamos para os nossos comerciais. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia. Tivemos 34 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Hoje teremos 5 recados. O André Chataloff, com o curso de campo, Pangrafologia Verbetológica. A Marta Brito, com 40 manobras energéticas. O Gilderley Colares, com imersão em pré-intermissiologia. A Rose Marisa, com tenepsologia. E o Igor Alves, com a 13ª semana da Invex. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Enciclo Sapiens, venho vos convidar ao curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Qual que é o objetivo desse curso? O objetivo é possibilitar o extrapolacionismo para psíquico sadio por meio da construção conjunta de um holopensene pangráfico. O assunto é a pangrafia, favorecer essa escrita pangráfica, tarística, em prol do completismo. Então, como que é feito? É utilizado a técnica da aplicação das 3 cadeiras. Vocês já ouviram falar? Bem, é uma técnica que o próprio professor Valdo utilizava para ter grandes inspirações ali e materializar, inclusive, em verbetes, e constituir o quê? Primeiro, ali, ele estava lá mexendo com energia e tal, aí ele se recostava num lugar mais confortável. Aqui, no caso do nosso curso, vai ser um colchonete, e aí, tendo uma inspiração, tendo uma ideia, ele vai lá refletindo, vai materializando aquelas ideias, aproveitando a descoincidência do campo, passa para um segundo estágio, que é uma mesa, onde que ele vai fazer as anotações com uma lanterna, e aí faz as anotações, apontamentos, caneta, papel, ou seja, o menor atrito possível. E a posteriori, uma terceira etapa, a pessoa vai digitar, vai aprofundar, vai pesquisar e vai dar andamento ao que as informações. A pangrafia é o emprego simultâneo de diversas modalidades de parapercepções, ao mesmo tempo polifenomênico, multímodo, multidimensional, abrangente, sofisticado, das ideias relativas de ponta, segundo o próprio professor Valdo. Mas tudo isso, pessoal, precisa de um alto esforço. Se a gente está num campo propício, com holopensene, da escrita verbetográfica, toda uma equipe, uma equipinha, uma equipex favorável, isso tudo ajuda e multiplica, não é mesmo? Então, olha lá, para quem está interessado, nós teremos a 6ª edição, agora no dia 24 a 26 de maio, então faça suas inscrições, aproveite as condições ainda de parcelamento aqui, vantajosas, e lembrando que para quem tem mais de 60 anos, tem 50% de desconto. Para mais informações, www.enciclosapiens.org. Obrigado. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso 40 Manobras Energéticas do professor Mário Oliveira, nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, na sede da CIP, no Polo Discernimento. É um curso prático, sem pré-requisito, com 3 dias de trabalho com as energias, com aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421.
Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Em nome do CEEC, eu gostaria de convidar para o curso Imersão em Pré-Intermissiologia. Ele vai ocorrer de 8 a 10 de fevereiro aqui no auditório do CEEC. A imersão em pré-intermissiologia é uma atividade voltada para a antecipação das ações intermissiológicas, tá? Para assistir às consciências baratrosféricas através de instalação de campo bioenergético favorecedor da atuação dos amparadores extrafísicos. Novamente, o evento acontece de 8 a 10 de janeiro, no auditório do CEEC, imersão em pré-intermissiologia. Terceira edição. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho em nome da IC-TENEPS convidar a todos que têm interesse pelo tema TENEPS para participarem do curso TENEPSologia, que ocorrerá na semana que vem, do dia 4 ao dia 7 de fevereiro, das 19 às 22 horas, na sede da IC-TENEPS, sala 205 do discernimento. Também temos o módulo em EAD para esse curso. Os interessados entrarem em contato com o CAEC pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Destacamos que esse curso trabalha as bases da TENEPS, o cotidiano do tenepsista, a consolidação da TENEPS até a TENEPS avançada. É um curso para os pré-tenepsistas e já os tenepsistas, desde iniciantes até veteranos. Aguardamos a participação de todos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite público e uma chamada a todos os jovens interessados na conscienciologia e principalmente na invexologia. Em julho desse ano, a gente vai ter a 13ª Semana de Inversão Existencial, dos dias 11 ao 21 de julho, e vai ter diversas atividades. Então, vão ter cursos de iniciação, cursos iniciantes, como TPE, de aprofundamento e até mesmo cursos avançados. O mais interessante da Semana da Invex é o Congresso de Inversão Existencial, que este ano completam 15 anos. E normalmente são 3 dias, esse ano vão ser 5 dias, e vão ter diversas atividades e diversas especialidades que vão ser tratadas dentro desse congresso. Para as mais informações, contatar o e-mail contato@sinvex.org ou telefone com DDD 45 998 48 35 32. E fica o meu questionamento final a todos os jovens interessados na invexologia, se vocês já encontraram e reencontraram o seu grupo evolutivo. Muito obrigado. Amanhã teremos o verbete Saída da Casa dos Pais, especialidade em invexologia, e a verbetógrafa Gabriela Pellins. Obrigado pela presença de todos.